Boa tarde, hoje, terça-feira, 21 de outubro de 2014, o RN Acontece está começando na tela da Band. O Ministério Público Federal entrega aos candidatos documentos com orientações para a transição de governo. Virada na corrida presidencial, Dilma passa, Aécio Neves aponta o Datafolha. Desembargador Virgílio Macedo Júnior, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, é o meu entrevistado nesta terça-feira. Agora, no RN Acontece. O Ministério Público Federal entregou aos 2 candidatos ao governo do Rio Grande do Norte um documento contendo orientações para fazer a transição de governo. O documento elaborado pela Procuradoria da República no Rio Grande do Norte foi entregue no mesmo dia aos 2 candidatos ao governo do estado. O texto orienta sobre como evitar possíveis irregularidades contra o patrimônio público no futuro governo. Nós estamos alertando os candidatos ainda, mesmo antes da eleição, até porque eles terão pouco tempo após o resultado, que eles fiquem atentos para a documentação que eles vão receber. Eles cobrem da gestora que está saindo toda a documentação relativa a esses serviços públicos essenciais à população. Então, assim, eventualmente, se eles detectarem alguma inconsistência, eles terão ainda 2 meses pela frente para esclarecer todas as dúvidas que eles eventualmente tenham com a equipe de transição do governo que está saindo, particularmente até março de 2015, para procurar corrigi-las, né, para evitar de que o governo ele se inicie de forma atabalhoada, né, sem informações, com informações inconsistentes. Além dos candidatos, a Procuradoria também deverá entregar uma orientação à atual governadora Rosalba Ciarline para que crie uma equipe de transição de governo, chamada de ETE. A equipe deverá ser formada em até 5 dias após o resultado das eleições. É importante que ela forme equipes de transição, tanto a governadora que está saindo, quanto aquele candidato que eventualmente vencer a eleição. Essa equipe de transição, ela preferencialmente deve ser formada por pessoas com capacidade técnica que entendam de contabilidade, de auditoria, de gestão pública, para que ambas as equipes sentem e apresentem um panorama de como o Estado atualmente se encontra, de como ele vai ser deixado para o governador que vai entrar a partir do dia 1º de janeiro. Eleições 2014. A corrida presidencial segue definida, mas Dilma Rousseff do PT vive um bom momento nessa reta final. Ontem, o Datafolha apontou uma virada dela sobre Aécio Neves do PSDB a 5 dias da votação. Segundo o Instituto, Dilma tem 46% contra 43% do tucano em votos totais. O número de brancos e nulos é de 5% e os indecisos somam 6%. Em se tratando de votos válidos, que é o que importa para a contagem do TSE, Dilma tem 52% das intenções de votos contra 48% de Aécio Neves. No levantamento anterior, Aécio liderava por 51% a 49%. Ou seja, o pleito presidencial está apertado. A propaganda da presidente Dilma, neste momento, se mostra mais eficiente na reta final da campanha, uma das mais acirradas desde a redemocratização do país. A pesquisa do Datafolha foi divulgada pelo jornal Folha de São Paulo. Foram entrevistados 4.389 eleitores em 257 municípios brasileiros. O registro no Tribunal Superior Eleitoral é o BR 01114/2014. Por estas plagas, no nosso Rio Grande do Norte, não há notícia de pesquisa eleitoral desde a divulgação dos números do Ibope na semana passada. Pelo placar do Ibope, da semana passada, considerando apenas os votos válidos, Robson tem 54% contra 46% de Henrique. E a dúvida está na cabeça de muita gente. A afiliada da Globo vai divulgar o Ibope nesta semana? A conferir. Vamos aos destaques dos jornais locais nesta terça-feira, dia 21 de outubro de 2014. A Tribuna do Norte diz aqui na manchete principal: governo admite não ter como pagar a Arena
olha que notícia, hein? O governo do estado não possui previsão orçamentária para pagar as 3 últimas prestações do ano, devidas à Arena das Dunas, que somam 32,9 milhões de reais. O Diário Oficial do dia 16 de outubro traz documento assinado pelo secretário de Planejamento Alberi, afirmando que a disponibilidade orçamentária, né, não é suficiente, né? Aliás, é suficiente apenas para o pagamento de uma parcela, né, que totaliza algo em torno de 10 milhões de reais. É o alerta que o governo faz aí neste momento complicado de final de governo. Na hora de construir a arena, todo mundo tinha dinheiro, né? Agora, o Novo Jornal diz aqui na manchete principal: Prefeitura amplia pontos de pardais que multam a 50 quilômetros. Olha aí, todo cuidado é pouco no trânsito, hein? A partir da próxima segunda-feira, radares funcionarão 24 horas em 9 cruzamentos da cidade, na capital, aplicando multas nos condutores que ultrapassem o limite de velocidade de 50 km por hora. Na hora de fazer um plano de saúde para a sua família, invista no plano que investe em você. O Apvida já conta com a maior estrutura em assistência médica de todo o Norte e Nordeste. E não para de crescer, faça a escolha de mais de 2.400.000 pessoas e aproveite toda a tecnologia, segurança e qualidade para manter sua saúde sempre em alta. E tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. É um preço pequeno. Ligue agora para o 3220-5021, 3220-5021 e garanta seu plano Apvida, saúde ao seu alcance. Olha, veja a seguir minha entrevista com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Virgílio Macedo Júnior. Conversar sobre as eleições, segundo turno no próximo domingo. Eu volto em instantes, o RN acontece. O eleitor brasileiro está a menos de 5 dias da eleição no segundo turno. O Tribunal Regional Eleitoral se encontra nos últimos preparativos para receber o voto de 2,3 milhões de eleitores no Rio Grande do Norte. No Brasil, são mais de 142 milhões de eleitores. Meu convidado hoje é o presidente do TRE, o desembargador Virgílio Macedo Júnior. Boa tarde, desembargador. Boa tarde, Diógenes. É um prazer estarmos aqui para conversar sobre eleições. As urnas, como estão as urnas que vão receber o voto do nosso eleitor no próximo domingo? Já praticamente todas preparadas. Hoje pela manhã eu fiz uma visita lá na UCOG. O que é o UCOG? O UCOG é o nosso centro de operações. Fica situado aqui próximo ao Parque das Urnas. Lá é onde fica guardadas todas as urnas de todos os estados, né? De todo o estado do Rio Grande do Norte, melhor. As do interior já foram encaminhadas, porque isso nós precisamos gerar mídia. O que é gerar mídia? É fazer a substituição das candidaturas do primeiro turno por essas candidaturas agora do segundo turno, que apenas vamos ter 2, governador e presidente da República. Então, isso vai ser feito na própria zona eleitoral. Agora, por uma questão de logística, essas urnas teriam que chegar mais cedo lá ao interior, né? Isso, exatamente. Exceto a região metropolitana, ou seja, Natal e o Grande Natal, Parnamirim, São Gonçalo, Ceará-Mirim, Macaíba, isso está sendo gerado aqui em Natal. E hoje pela manhã isso foi feito, tudo checado. Essas urnas, elas, depois de geração dessa mídia, elas são novamente checadas para ver se está tudo funcionando e após isso, a partir de amanhã, os Correios é quem vão fazer os transportes dessas urnas. As urnas lacradas para o uso só dos mesários no próximo domingo, né? Isso, exatamente. Elas são todas lacradas para que os mesários que vão trabalhar na urna tenham acesso. É bom dizer que nesse segundo turno, em função de pequenos problemas em algumas poucas urnas, nós tivemos algo em torno de 2% apenas, mas nós tínhamos 10% de sobressalento, ou seja, urnas reservas, porque nós temos 2 tipos de urna, a chamada urna reserva e a urna de contingência. A urna reserva é anterior à geração da mídia, ou seja, a preparação das candidaturas. E a de emergência é ela já preparada para que no dia, se houver algum problema, nós possamos substituir.
Mesmo com esse percentual, desembargador, tivemos o registro nacional de uma sessão aqui no Rio Grande do Norte que teve votação com a antiga processo de cédula de papel. Foi em Santo Antônio. Em Santo Antônio, a 13ª zona eleitoral. Foi o único caso aqui do Rio Grande do Norte? Foi o último caso. Foi um pequeno desencontro de informação que o servidor, ao invés de novamente ter feito a checagem para uma eventual substituição da própria urna eletrônica por outra urna eletrônica, passou imediatamente para a cédula de papel. Mas isso não vai mais acontecer, porque nós fizemos uma nova reunião com essas zonas que estão com processamento de biometria e foi tudo checado, tudo colocado passo a passo para que, se houver qualquer probleminha, as medidas seguintes sejam adotadas. Vamos aos números. Quantas urnas aqui no Rio Grande do Norte, desembargador Virgílio? São próximos de 6.800 urnas. Em todo o estado, Em todo o estado. Veja bem, em Natal e na região metropolitana. Veja bem, de 6.837, salvo engano, para ser mais exato, nós temos 8.500 urnas de reserva. Então, nós temos mais de 10% acima dessa média. Sessões eleitorais, você diz quanto? Não, o senhor falou 6.000... 837 urnas. Em todo o estado, né? Todo o estado. E aí, 10% de contingência. Dá 8.000 e mais alguma coisa, salvo engano. Mas não são 800, não? Na conta, 10% de 6.000? Pois dá 7 e pouco, 7 e pouco, é verdade. Pois não, aí essas urnas já estão prontas e elas são distribuídas a partir de hoje, né? Depois desse trabalho que foi feito de geração da mídia. Geração da mídia, exatamente. Essa entrega, essa distribuição na região metropolitana, isso é feito pelos Correios. O próprio Correio. Até quando esse trabalho vai ser concluído? Isso acredito que é até o dia de amanhã, quarta-feira, né? Nós temos até quinta-feira, mas quarta-feira esse serviço é feito. Houve mudança em algumas sessões aqui na nossa capital e no interior também? Eu queria que o senhor... Tivemos não só no interior, mas aqui na capital algumas mudanças. Tanto que nós estamos pedindo para que o eleitor, antes de se dirigir ao local de votação, ele novamente ligue para um daqueles telefones à disposição do eleitor, da Justiça Eleitoral, para fazer essa checagem. E é bom que o eleitor não só faça essa verificação realmente do local de votação, inclusive para saber se houve mudança, e que quando ele for se dirigir para votar, ele leve um documento de identificação, se não puder levar o próprio título, e se não puder levar o título, ele leve pelo menos o número de título. Aquele canhotozinho do primeiro turno, porque ali tem o número do título. Ele pode levar porque facilita em muito o mesário, porque se ele chegar com aquele número, ele vai imediatamente ser procurado por aquele número, que o acesso é mais fácil na urna. E agiliza. Porque caso contrário, aí vai ter que se ir para lista de nomes e aí demora. E muita gente reclamou da demora na votação no primeiro turno. Porque qual é a observação que o senhor faz sobre a demora do primeiro turno? Veja bem, a demora se deu notadamente nas sessões eleitorais onde nós tivemos a biometria, que é um processo irreversível, viu, Diógenes? Não tem volta. 2016, 2018 a gente já vai ter uma eleição totalmente biométrica. Né? Vejam que eu li uma matéria esse dia que os cartões de crédito agora vão utilizar o sistema de biometria, também, né? Não é para... Pois bem, então veja bem, nós tivemos nesse primeiro turno um probleminha com umas urnas de Porto do Mangue, aqui na região do Açu. Evidentemente que se nós em 10 minutos, nós tivemos eleitor lá que votou, passou 10 minutos para votar. Ora, 10 minutos é a média que votam 10 eleitores. 10 eleitores. Quer dizer, um só eleitor gastou 10 minutos para votar. Então, nós fizemos essa reunião com todos os funcionários, as pessoas que vão trabalhar, para ver se facilita, inclusive, esse próprio acesso da biometria. Porque, veja bem, a questão da biometria funcionar e dar problema aqui e acolá é absolutamente previsível. Eu costumo dizer o seguinte, esses cartões de plano de saúde que nós temos, nós, às vezes, quando vamos ao médico, nós vamos a um hospital, quando chegamos lá, às vezes o cartão não funciona e a funcionária diz, olha, volta no plano e vê que está acontecendo algum problema. Então, é natural e é um processo de tecnologia. Precisa aprimorar, não só na justiça eleitoral, mas também para outros setores da economia. Sem dúvida.
dúvida. Mas, assim, o sistema, como ele também está numa fase ainda de testes, né? Isso. Está valendo para algumas cidades onde a biometria foi feita, mas são testes ainda até que esse sistema atue na sua plenitude, né, desembargador? Sem dúvida. E nós já, a despeito de nós estarmos com os olhos voltados toda para essas eleições agora, e que, graças a Deus, domingo, aliás, será o ato final, nós já estamos planejando o próximo ano com relação... Aliás, esse ano ainda, talvez já a partir de 15 de novembro, dezembro, o processo de biometria agora de forma ordinária, sem ser em termos de revisão. Porque qual é a diferença entre uma biometria a título ordinária e biometria como revisão? É que na revisão você tem que obrigatoriamente ir lá se recadastrar, sob pena do seu título ser, se você não o fizer, cancelado. Ao contrário da revisão na ordinária, de que se eventualmente você não procurar fazer o seu cadastramento, você continua lá cadastrado como eleitor. É isso aí. Mas quando é que a Justiça Eleitoral pretende ter uma votação plenamente pela biometria? Qual é o cronograma da Justiça Eleitoral? Olha, veja bem, isso depende de recursos, porque esses kits que nós chamamos do processo de biometria, isso é custo, não é? Depende de verba encaminhada pelo TSE, mas me parece que quanto a isso não haja muita dificuldade. Nós temos com um cronograma para o próximo ano, não é? E que nós estabelecemos, aliás, vamos reiterar a checagem desses municípios, dessas zonas eleitorais, mas eu quero crer que, se não na próxima eleição para prefeito, não é, que é 2016, na seguinte nós já tenhamos todo o estado do Rio Grande do Norte com a biometria. Pelo menos na capital e em Mossoró, que são as principais cidades do estado, esse processo já foi concluído. Já foi concluído. Horário de verão. Desde o final de semana passado, o país vive o horário de verão, não tem horário de verão no Rio Grande do Norte, mas a gente tem que levar em conta os horários de Brasília também. Muda alguma coisa para a votação, o horário de verão aqui no Rio Grande do Norte? Com relação aos nossos horários, não. Mas eu quero lembrar ainda duas coisas que eu gostaria de falar. A questão de segurança e a questão... mas depois eu lembro. Horário de verão. O que está decidido, não é de que a divulgação dos resultados para presidente da República, isso será liberado pelo TSE em Brasília a partir das 20 horas de lá. Significa que aqui serão às 19 horas. Como ocorreu no primeiro turno, né, que a gente tinha a totalização dos votos aqui no estado e precisamos esperar a totalização dos votos nacional. Porque né? tem o Acre. O Acre tem um horário diferenciado, né? O fuso horário é diferente. Fuso horário. 2 horas, agora com o horário verão são 3 horas. 3 horas. Né? Todo mundo espera pelo Acre. Por isso, de 17 para 20 horas. Né? Então, até às 20 horas, não teremos totalização de votos aqui para presidente. Né? Agora, para governador, a partir das 5h30, nós já podemos liberar os primeiros resultados. E qual a expectativa de término dessa apuração, desembargador Vigílio? Olha, pela rapidez que isso tem, embora eu tenha ganhado uma disputa com relação aos meus técnicos relativamente ao primeiro turno, de que eu achei que, em função da demora da biometria, nós chegaríamos talvez à meia-noite, e chegamos a 1h da manhã, praticamente, por conta dessas urnas de Porto do Mangue, exatamente, e a contagem, a apuração dessa urna em Santo Antônio manualmente. Agora, eu acho que agora não. Eu acredito que para governador, por volta das 20, 21 horas, nós já devemos... o resultado final. O resultado, quem é o governador do estado. E no caso da eleição presidencial, vai demorar um pouco mais, né? Até por volta das 10 horas, né? Por conta desse horário de verão. É bom dizer ao eleitor, né, e à população de um modo geral, que nós vamos começar domingo, não é, dia 26, o processo de votação a partir das 8 horas da manhã. 8 da manhã? 8 da manhã, começa, horário normal. O nosso horário aqui, horário de Natal. 8 horas. E vamos terminar às 17 horas, às 5 horas da tarde. Horário local. Quem estiver na fila, não é, vai ser distribuída uma senha e vota. Quer dizer, o único problema é a totalização dos votos da corrida presidencial, porque tem que levar em conta o horário de Brasília. Isso. Eu lhe pergunto sobre segurança. Forças federais em 37 municípios? Isso, em 37 nós temos 10 mais municípios que equivalem a 3 zonas que foram solicitadas já agora, quais sejam Pau dos Ferros, Jardim de Piranhas e Santo Antônio.
Não é que estejamos com problemas, temos sinais de algum problema de segurança, absolutamente. Cautela do juiz. É preventivo. É preventivo. É uma ação preventiva. É uma ação preventiva, não há nada de anormal. Quer dizer, os colegas, até porque no primeiro turno, alguns deles perderam o prazo para solicitar, porque o processo de encaminhamento para a Força Federal é feito através do juiz para o TRE, que nós, por sua vez, mandamos para Brasília. E Brasília homologa ou não. Então, estamos aguardando, não é, mais essas 3 zonas eleitorais, que significam mais 10 municípios. Presidente, quem faltou o primeiro turno, pode votar normalmente? Como é que fica? O cara pensa, não votei no primeiro turno, não preciso votar também no segundo turno. Qual é a orientação? É importante, muito bem, Diógenes, importante, não há problema. O eleitor que faltou o primeiro turno, não se preocupe, ele pode se dirigir normalmente para a sua sessão eleitoral, munido do seu título de eleitor, de um documento de identidade, que vai estar lá a autorizaçãozinha dele para ele votar. Até porque, para a Justiça Eleitoral, são eleições, votações em separado. É uma outra eleição a que ocorre no próximo domingo. E lembrar que tem que pagar a multa depois, né? Sim. Quem faltou... Eu não vou dizer nenhum valor que é irrisório, mas enfim. Mas também é bom lembrar o eleitor que, após tudo isso, porque nós tivemos aqui muito eleitor em Natal que perdeu o recadastramento, a revisão. Mas muita gente perdeu, muita gente. Quer dizer, não se preocupe, agora, a partir da abertura do sistema, provavelmente no início de novembro, ele pode se dirigir lá à zona eleitoral e se recadastrar. A multa é irrisória, mas 3 votações faz com que você perca o título de eleitor. E é importante. Isso é mais importante verificar do que propriamente o valor da multa. Porque gera uma série de consequências, você não pode ter emprego, submeter a concurso público, é possível, inclusive, não obter linha de crédito no sistema financeiro brasileiro, você pode muito bem ter problema de passaporte, para quem tem passaporte, tem uma série de restrições. O que é bom é que o eleitor se regularize. É isso, eu queria agradecer a presença do desembargador Virgílio Macedo Júnior. Obrigado, desembargador, boa sorte, o senhor e sua equipe, no próximo domingo, no dia da votação, segundo turno das eleições. Todos nós agradecemos, estamos lá a postos. É isso aí, obrigado. O RN Acontece vai ficando por aqui, assista a reprise do programa logo mais no portal No Minuto. Obrigado pela audiência, vocês vão ficar com a programação da Band e eu volto amanhã.